Irmãos, nós estamos aqui semana que nós também se em outro, então você está minha mantenha. Essa semana vou permitir para começar mais com lembrando tudo, irmãos, como autoridades sanitárias de todo o mundo estão na alerta para a existência de novos estirpes de Covid-19. Então, estão a pedir à população para reforçar a vigilância e tomar medidas que é necessário no sentido de controlar a propagação. A nós não devemos considerar uma cabeça fora do quadro, então não devemos ouvir nas autoridades sanitárias, nomeadamente alta autoridade, indicações que nos dão, normalmente indicações técnicas, e bom para não seguir. O que a gente fala sempre? Não pode preguiçar-se contra a doença própria, que a preguiça ainda. Então, não pedir realmente para não mobilizar e para não continuar a acompanhar as orientações que nós estamos dando. Irmãos, mas essa semana está marca também fim de plenária da Assembleia Nacional Popular. E a mim me aproveita esse momento para engabar trabalho de nova bancada parlamentar do PAIGC, mas também de bancada da APU-PDGB e de União para a Mudança. Na falência, Fabia, acompanhar a conferência de imprensa que fazia balanço desse trabalho, mas também acompanhar próprias intervenções no hemiciclo da Assembleia Nacional Popular. E fica claro como esses deputados que me mencionam é compreendido direito, como a hora que eu intervi na Assembleia Nacional Popular, porque está simplesmente a responder ao colega, porque está a responder a ataques que eu recebi de outras bancadas. Não. Você está na papel para o povo guineense. Então, eu devo ser capaz de papel de coisas que te preocupa o povo guineense. Legisla em nome do povo guineense. Fiscaliza e controla em nome e em representação do povo guineense. Mas mais importante do que isso tudo, eu te nota como a bancada do PAIGC, junto com a União para a Mudança, junto com a APU-PDGB, é que me estipa produto de que debate cai no esquecimento. E estão a exigir para comissões especializadas, para autoridades competentes a nível do país, para pegar aquele assunto que é tratado na Assembleia Nacional Popular, é transformá-lo na agenda de trabalho para, em algum momento, não ter condição de poder responder ao povo guineense qualquer tratamento que dado a cada um de que situação, seja de crime, seja de desvio, seja de desgovernação, seja de desmando, para ter alguma resposta a esse conjunto de preocupações que foi tratado na Assembleia Nacional Popular. Portanto, para ver aquilo, parabéns a essas bancadas parlamentares que menciona. Mas também aproveita para enaltecer, para engaba e pagar de si trabalho de nova Comissão de Ética. Comissão de Ética que vota para unanimidade, não só para trava, mas para acabar com aquela intenção de me levanta a imunidade parlamentar. E na falência que a Pabia é proteger, ou a Pabia a mim que é ajudar. Não. A mim não tem sempre capacidade de entrar na minha cabeça. E fala sempre como ninguém can humilhar, ninguém can subtrair direitos políticos e cívicos. Mas esse posicionamento de comissão de ética e trava um primeiro pressuposto que qualquer regime que me sucede autoritário está a tomar. Que seja o põe em causa direito de papel livremente de expressar o pensamento, com a consciência, o direito de livre associação. E, portanto, hora que esse tipo de medida é tomado de forma arbitrária, e ele que também junta que tudo o que é que nós estamos a olhar e não acontece. Aquilo que está justifica, fala que simplesmente com uma ordens superiores, o baixo seguinte na tabanca para via é que a raça dia acabou o mistipelos da raça. Ordens superiores, o a manda granadas de gás lacrimogêneo na tabanca para via e imposta um régulo, a bom mistipe imposta outro régulo. Gosto não olha e chega já ao ponto de uma manda guintes nada na iago susso para via é na reclamar luz que tem e água que tem. Portanto, esse trabalho de Comissão de Ética da Assembleia Nacional Popular e tem realmente esse condão e tem mérito a mim não gabal para via e prevenir talvez uma situação que aqueles que pensam como é por promover violência no país é que perceber como rapidamente que violência pode atingi-los, mas pode atingi-los de forma séria. E então, não espera como a Assembleia Nacional Popular, com a influência desses deputados
conscientes e responsáveis e na toma uma outra postura e na passa de facto cedo casa de democracia, casa de leis, casa de representação de interesse e preocupação do nosso povo. Mas, irmãos, a nós, infelizmente, não ser obrigado a vir tratar de um assunto que me pensava como em termos de debate público, em termos de tratamento público, e de estava já esgotado, para não dizer entidades competentes, nomeadamente Procuradoria-Geral, próprios tribunais e eventualmente Polícia Judiciária, para fazer investigação e depois dar conta de qualquer situação. Mas, infelizmente, não ser obrigado a tecer mais a ribalta. Para ver que está tratando daquele debate que fazia sobre terrenos que foi alienado, forma como o terreno pagado e de ser pagado. Cabia a senhora Zinha Vaz, pelo menos texto que está a circular na órgãos de comunicação, está a falar como índice de autoria e, portanto, não tem só a obrigação de considerar como realmente índice de autoria, e decidi fazer um texto para falar como e bem esclarecer, não é, que aconteceu em relação à granja, a Parque de Mbatonhã, confirma como ele que lançou na asta pública, ele primeiro alguém que queria zona verde e, portanto, dá um conjunto de elementos, incluindo contando qualquer luta política que ele fazia, que a mim tem absoluto respeito para aqueles que eventualmente está correspondendo à verdade. Que ele está alinhado com outro com a de parte do Ministro de Obras Públicas, que vai lá para baixo explicando conceitos técnicos, apesar de estar falando com e assuntos que muito domina. Nota como naquele momento ele talvez foi mal orientado para ser coordenador. Porque um vice-coordenador não fala como pode ser o Ministro de Obras Públicas ou que precisa ser do engenheiro. Mas talvez entendi mal, ou é que entendi outro. Porque quem acredita como coordenador, me se fala como vou poder ser ignorante naquela área, vou poder ignorar tudo os dispositivos técnicos que tem naquela área. Que ele fazendo lembra uma passagem de Barack Obama com um dia e fala como e que cool e que fiz pouca se que é com a papel dela. Não, ora com a papel uma coisa, sobretudo uma coisa que tem a ver com a vida seguinte, mas tem que se que é com a papel dela. A mim me exibi um documento que me exibi na Assembleia Nacional Popular, é um documento chamado Plano Geral Urbanístico. É Plano Geral Urbanístico que foi tratado e foi preparado em 1993. E sob proposta de arquiteto engenheiro Alberto Lima Gomes, que nós vamos chamar Tino Lima Gomes, e foi submetido e, portanto, foi promulgado para presidente do Conselho de Estado, João Bernardo Vieira, e entra em vigor em fevereiro de 1994. Para além desses elementos que menciona, é? E fazer parte da equipa técnica, e não vai chamar só aqueles que se ainda na Guiné-Bissau e está disponível, e fazer parte da equipa técnica que trabalha nesse documento, no colega arquiteto Adolfo Ramos, e fazer parte de Michel Tinquiano, do Ministério de Obras Públicas, engenheiro Mário Falcão, e estava também lá arquiteto Alfredo Gomes, da Câmara Municipal de Bissau. E, portanto, se Alfredo Gomes faz parte dessa equipa, para além de outros elementos, não pode só acreditar como senhora Zinha Vaz, enquanto presidente da Câmara Municipal de Bissau, e ter conhecimento de existência do Plano Geral Urbanístico. Não quero entrar em todos os detalhes que o papel dele em relação ao Plano Geral Urbanístico, mas não lembrando os seguintes três aspectos. Primeiro, e como que a aprovação da lei e promulgação para presidente do Conselho de Estado e fica estabelecido como a autoridade máxima para a gestão da ocupação de solo na cidade de Bissau e entidade que está tutela Direção-Geral de Geografia e Cadastro, IQUILA e Ministério de Obras Públicas. E documento que deve ser utilizado para poder regulamentar a utilização de solo na cidade de Bissau e esse Plano Geral Urbanístico. E está conta cada qualquer área de sua competência. Por exemplo, Câmara Municipal de Bissau, ele que tem competência de fazer gestão de parques. É verdade. Mas se me altera a utilização daquele espaço e deve de contactar o Ministério de Obras Públicas e mesmo o Ministério de Obras Públicas que tem a competência de alterar, mas tem a competência de propor alteração que está levado ao Conselho de Ministros e está fazendo alteração e levado à promulgação da entidade competente. Não dá um outro exemplo para mim irrelevante. Por exemplo, o Granja de PSUB, na altura que foi alienado, quem estava lá com o Ministro de Agricultura, e falou, não, mas o Ministro da Agricultura não pode alterar. Não, lei que te dá que direito. Lei te dá o direito de gerir enquanto e cedo granja. Se por algum motivo
a bom ministro da Agricultura. Bom entendi como não deve gosto de alterar, vou dever fazer proposta a ministro que tutela a Direção-Geral de Geografia e Cadastro, que é o Ministério de Obras Públicas. Aquilo que a mim fazia na 2002, 2003, eu tenho que entrar com o ministro de Obras Públicas. Se uma olha como e tem entidades que, ou para esquecimento, ou para ignorância, ou para outro tipo de motivação, estavam a fazer uso indevido de que espaço. A mim, enquanto entidade que tutela a Direção-Geral de Geografia e Cadastro, coloca placas grandes na beton para falar-lhes como essa é reserva de Estado e proibido construir e qualquer violação dessa e configura uma situação de crime. Gosto que Dona Zinha Vaz vim para mim falar no como ele que põe aquilo na asta pública, talvez chegue à altura de contar se contrair a ignorância de lei ou e ter outra motivação que eu podia falar. A mim engano respondi a outras questões que eu colocado lá sobre militância, sobre o heroísmo, sobre outras coisas que falaram. Mas só, enquanto o presidente do PAIGC falou uma coisa muito simples. O que a PAIGC está da guinte caça, a mim que estava ali. E outro guinte que recebe caça em nome do PAIGC. O guinte está herda coisas para vir a ser do PAIGC, a mim que estava ali. E era outro guinte que fazia. A os guinte não contando como eles heróis ou heroínas, eles que libertam Guiné-Bissau, eles que tragam de miséria. Para eles é enfrentar seu destino, é enfrentar tudo o que é pensar como e direitos que é de reivindicar. Nunca me se vai muito mais longe, mas sendo desafiado a um debate mais profundo sobre isso, está absolutamente à vontade para até a OS, pelo menos, ter a consciência de como não defender só lei que tinha consciência. Um outro assunto que me se trata, né, no mensagem de OS, e como a Guindes me passa arriba dele, assim, muito rapidamente, fala se se contra um fé de ver, Guindes papialha e acabar. Não. Ora com um governo, através desse ministro de Finanças, vim para mim falar no como não entra na bancarrota. Aquilo é que pode tratado como uma coisa pequenino. Sabia, bancarrota significa como? E significa é que nós estamos hoje no hospital, sim, ao menos em todos os hospitais. Guindes não abandonado a essa sorte. Gente que não pudo fora dos hospitais para vir ao hospital que tem a condição de tratá-los. Aquilo aqui é consequência de eu falar de como vou entrar na bancarrota. Aquilo aqui é consequência de como meninos que vão à escola, para dinheiro que tem para pagar professores e depois infraestruturas minimamente não funcionam. Então, a mim, para cansar muito detalhado nessa discussão, me convida a para eu ver um registro, uma gravação que me fazia em junho de 2020. Ou seja, há exatamente um ano, um alerta para a como a forma como nós estamos a contrair dívida, forma como nós estamos a afetar aqui dinheiro de dívida, forma como nós estamos a ratiar dinheiro que não é bem sendo obrigado a pagar e pode levar-nos só a um cão e pode levar-nos só a bancarrota. Ela não chega lá. Gosto que não chega lá, Guindy não falando como é que a CIBI, como é que ainda não chega ali. Ele manda a pedir para realmente não ouvir essa mensagem que nós gravamos em junho de 2020. Para nós tudo não poder realmente ganhar consciência de como é que é preciso ser do Diambacus. E preciso simplesmente ser do sério e preciso ter a responsabilidade com o povo guinense. A OS, não pedir desculpa a tudo o guinte. Nunca tem hábito para pedir isso, nunca tem hábito de dar atenção a esse tipo de rumores. E ele, como a se fala, e que é guinte que a responder, mas tem que dar informação ao público guinense que bombardeado durante mais de uma semana, durante quase 10 dias sobre o mesmo assunto, que me pensa como é justo perceber realmente o que é que está na passa. Está na papel de deputado de nação, líder de um partido político, não é? Deputado Brahima Camará, que faz manga de acusações. Me fala na onda de registros anteriores que não compreende que é que eu mandei para Nhareba. Não compreende. Porque para ele foi um filho, e um filho que consegui fabricar e através daquele filho e está conseguindo desviar aquilo que deveria ser o imposto do Estado para esse bolso. Ora, vou falar como aquilo que é normal, aquilo que pode continuar a acontecer, e normal para quem é contente. Mas aquilo é minha função. A mim, enquanto servidor público, aquilo é uma das responsabilidades que tem. Mas aquele só, não havia um outro comentador que fala como a mim tomar 800 e tal milhões de francos CFA, entregar Califa, não referir a Carlos Moussa Embalo. Bom, Carlos também não entende Carlos. Não é? Desde que falado com a sua Cova Domingos, eu estou a correr. Quem quer ter correr, está a correr para a Cova Domingos. Continua a Cova. Talvez eu não eu. E talvez arranjou algum corpo. Mas bem ali para poder explicar um bocadinho para guineenses poderem entender.
A mim, enquanto primeiro-ministro, de facto, toma a decisão de para que aquele transferência de FUMPI para a Câmara de Comércio. E o que não fácil, gente que ganha que aquilo e foi agricultores. Aqueles que têm a CPR caiu. É bem de ser cucur caiu a 1.000, 1.250, em algumas partes a 1.500. Porque a mim, aquilo aqui é lógica. A mim que está bem caiu. A mim que está comercializa caiu. Se a mim ser do governo, quem que tem que ganha mais que caiu e quem que tem a pele caiu. Depois, aqueles que estão a transportar não ganha. Depois, agora, aqueles que não exporta é de ganha. Mas na qualquer parte do mundo, a única entidade que tem a competência de criar imposto, de cobrar imposto de cidadão, Estado. Na Guiné-Bissau, não. Na Guiné-Bissau, alguém pode falar, não cria imposto, não está a cobrar, que era bom privado, está a cobrar privado imposto. Você toma aquele dinheiro, você faz que com isso daquele. Na 2014, 2015, onde eu não suspender pagamento de FUMPI, dinheiro que não encontrar na FUMPI. Contrariamente aqui que guindes na papel ali. Não espera que eu noticie alguma evidência. Mas contrariamente aqui que é na papel, a não faz duas coisas aqui dinheiro. Primeiro, não manda pagar dívidas que Guiné-Bissau tem lá fora. Não fala tudo de instituições lá fora que Guiné-Bissau deve e deveria receber alguma coisa. E foi uma das primeiras vezes que o governo de Guiné-Bissau honra esse compromisso de forma muito regular que todos se parceiros. Mas segundo, não fala como é normal para não pôr parte de que dinheiro à disposição do próprio setor privado. E com 800 milhões, corrigiu os dados. E foi 1 bilhão de francos CFA que não pôs à disposição. Não que eu fundei, para não gosta de quem que está na fundei. Não que eu fundei para governos anteriores trabalhavam já com fundei e é prova como uma instituição idônea está gerido para guindes que é irresponsável. E tem critérios que está estabelecido para aquele efeito. E depois, não que toma dinheiro na cofre, não entrega fundei. Não assina aqui que nós chamamos convenção de financiamento. E naquela convenção, e esse que é importante realmente para não fazer para todo o guinde poder perceber como aqui que papiado que dia na Assembleia e que fumbang e mentira. Naquela convenção de financiamento, do lado do governo, ensina ministro de Economia e Finanças, que é o Dr. Geraldo João Martins. Mas de parte do Fundei, ensina quem que era presidente do Conselho de Administração do Fundei, que ninguém mais do que Dr. Mamadou Serifo Diakité, que é membro do próprio partido de alguém que não vai, que é membro do governo nesse momento, e hoje é sinal em presença desse tal deputado que está na papel. Mas tem gente, infelizmente, que acredita como só repetir mentira mangravias e te transforma na verdade. E acha como ninguém contra gente que acredita em tudo que fala. Se acredita só num bocadinho, que ele já te resolve esse problema. É como não repetir. A minha vocação, enquanto servidor público, e tudo o que colocado como servidor público, e na ser proteger que nós, a nós tudo. Para mostrar alguma forma que a mim não fazer alguma utilização indevida de recursos que públicos. Aliás, basta falar com toda hora que a mim sair de função, o Estado que está pagando nem do Chile. Contrariamente a outro guindes como a Ana falava com não dá um mês, não dá 2 meses, não dá 3 meses. Mas a hora que ela fala com ela, aqui dinheiro. Vou perder não conta voz. A hora que toma dinheiro de FUMPI, onde é que está por lá? Não disse você só 3 exemplos, que não tem de forma muito concreta. A volta afirmar diante de guindes, você tem a coragem de falar com uma diretor de banco dando dinheiro para comprar 6, 7 casas na Portugal. Comprar casas como comprar. E dinheiro do FUMPI, e dinheiro de taxa, e dinheiro que deve ser de contribuinte nacional para resolver problemas nacionais. Estamos falando de 3 exemplos. Dia 13 de janeiro de 2010, vou transferir 100 mil euros. Dia 13 de fevereiro de 2018, e transferir 95 mil euros. Dia 12 de dezembro de 2019, vou transferir mais 100 mil euros. Esses só 3 exemplos. E tem manga de outras transferências que está realmente lá. E esse, e manga de crime que está ali. Primeiro grande crime, como é dinheiro de Guiné-Bissau. Que você está a desviar, e você não compra casa, e você não espera ainda como alguém te vir tocar o palo. Segundo crime que está ali. E de como na República de Guiné-Bissau, e a nós tudo enquanto membros do EMOA, nunca pude fazer exportação de capital. Ninguém falando como não bem paga em algum coisa ali. Não fazer contrato que alguém não paga. Banco que se vê como não manda dinheiro para conta de que alguém. Nunca pude transferir dinheiro, fazer exportação de capital de Bissau para a conta no estrangeiro. Você está ali à vontade, ou vai estar com o seguinte bom lá, ou vai estar com o seguinte mal. Aquilo é crime. Mas, e aquela é só que acaba.
Guinte tudo civil como a não tem euro, não tem dólar. A nós que não está tendo no banco. E cefa. E portanto, tudo hora que o Estado na transferiu é montante. Tudo hora que o banco na transferiu é montante. Significa como e toma cefa. E vai comprar dólar, ou vai comprar euro na câmbio que está, para bom por ter ele para ali. Mas fazer manga de confusão na Assembleia de estudo. Também o primeiro-ministro Aristides Gomes transferiu 50 mil euros. A mim dá problema falar bem, mas realmente, o que é que mandei transferir 50? Mas depois uma dia como e não sei se conta e mandar para esse filho. Se conta provado como realmente esse dinheiro, não legislação permitir, que a autorização para ir fácil. A bote é como aquele escândalo. Sim, escândalo. Mas 295 mil euros agora. Aquele que é escândalo. Portanto, essa é uma nota que não espera como e não esclarece realmente guineense. Mas ao mesmo tempo tem um outro fenómeno que está na acontecer. Guinte está na impressão de como é ter manga de dinheiro. Está na rola na dinheiro. Ela paga salário. Ela faz despesa. Mas cada conta guinte, onde é que dinheiro sai? Importante para guinte saber onde é que dinheiro sai. Porque pensa como esse segredo. Esse que é segredo. Esta livre, tudo guinte tem acesso a esse. Quem que se vende aqui deve procurar. A mim se diz só esses dados para guineenses por saber o que é que está na conta. É o governo que está colado mal da Aristides Gomes, eu não sei. E deixa no cofre 8 bilhões, 326 milhões. Esse era cá dinheiro, esse era dinheiro para pagar dívida que não vence. Porque agora como se cedo um Estado que não é respeitado. Se o pista dinheiro, pista é caro, pista é crime. Uma hora que chega a altura de paga, você tem que pagar. Então, ele sai de dinheiro para pagar que dívida. E o que é que manda dinheiro está lá? É dinheiro está lá para via o que a Covid acontece, o que essa novidade de doença entra e falar do como não para ainda paga a dívida. Mas sabe você é de um país como a Guiné-Bissau? Você tem dinheiro que falar do como e era para pagar a dívida. Gosta do que ela paga. Mas se vir como um dia não me paga, você utiliza aqui dinheiro com muito cuidado, com muita atenção. Por que dívida? Mas para dar conta você ainda outras coisas. Emissão de título. O que é emissão de título? Dívidas que não contraí lá fora. Se só mal, no momento, terá 47 bilhões 763 milhões. Gente que está familiarizado com o que se faz, se vamos traduzir na dólar, vamos multiplicar para 2. E ainda dá cerca de 94 milhões de dólares. Que está na cofre, que é tomado como dívida para amanhã não vir pagar. Para além daquilo, BOAD decidida tudo Estados membros de CDAO 15 bilhões no quadro de ajuda na luta contra a Covid. É capaz de ter dinheiro e pistar no dinheiro. Não tem que vir pagar em algum momento. Próprio BAU disponibiliza 4,4 mil milhões de francos CFAs. Outras instituições por cerca de 5 mil milhões. Se juntar tudo, e está de 93 bilhões. 93 bilhões de francos CFAs. E manga de dinheiro. Não para perder quase 200 milhões de dólares. Que Guinte se toma como dívida. Para amanhã não paga. Se a Bobo está na Assembleia Nacional Popular, que deve ser um órgão de fiscalização, você vê como aqui o governo que tem o Orçamento Geral de Estado aprovado, menos fazer despesas, você tem que criar algum mecanismo de acompanhamento para garantir como é dinheiro que está gastado de forma irresponsável. Vamos dar algumas ideias de como é que dinheiro está utilizado. Uma forma de guardar-se, talvez serviço, com o antigo presidente José Mário Vaz prestar a eles, né, no quadro de ser parceria. Vou imaginar. O presidente José Mário Vaz, na SAI, de acordo com dados que não tem, e dados 678 milhões de francos CFAs. É assim, mais de 1 milhão de euros. 678 milhões de francos CFAs. Que dado? Para pagar aquele serviço. Para compensar qual tipo de serviço que o José Mário Vaz presta a Guiné-Bissau. Para além de colocar a Guiné-Bissau onde está na minha vida. Não há outra despesa que fazer. É falar como é que cria condição para a RDN. Bom, a mim engana questiona essa. Porque se realmente é investir na RDN, é fazer direito. Não espera só como ela aproveita para investir também aqui outros órgãos. Não é? Mas não espera como a boqui profissional da RDN, a boqui jornalista que está trabalhando lá, não espera como no momento está em muito boas condições, porque está ali dados de como emitido 27.748.000 francos CFAs na radiodifusão nacional. Mas me se termina com duas outras notas. Durante a campanha, nós tudo que foi candidato presidencial,
nós tudo que candidato, cada um som de nós faz essa promessa. E a mim conta, como eleito presidente da República, não acaba com subsídio e não dá governo oportunidade de criar um único grelha salarial. Para quem que está na base, quem que está no topo, para ter uma correlação. Para não saber qual que relação que tem entre aqui dos valores. Porque a boca por estar na ganha seu, que outro que está para ali, que tem nem suficiente para comer. Dá exemplo naquele momento. Me fala com no presidente na altura, Zé Mário Basta ganha cerca de 38 milhões de francos CFA. 38 mil dólares, desculpa. 18, tal milhões de francos CFA. Me fala que é escândalo. Escândalo para mim era superior a presidente dos Estados Unidos naquela altura, que Barack Obama. Que ele recebeu 24 mil dólares. Mas, irmão, vou permitir para terminar a minha mensagem de cada 15 dias que o nota mais triste. A nós me rendi homenagem a um homem grande. A um homem que a mim me apresentado, me passa com si, me passa a respeitar, com o nome de Tio Banca Ju. Um homem que acaba para descansar, Deus chamá-lo, e a nós, em princípio, e de virbar enterrado, e de virbar para si última morada. Na fazer essa família, conheci Banca Ju como um alguém grande que, seguindo tradição papel e seguindo si próprios usos e costumes, e então utilizava que está considerado ser os seus poderes para poder pacificar a relação entre aqueles que donos de chão que aqueles que hóspedes de chão de quem vai componer essa casa, de quem vai cinta. A mim está fazendo parte daqueles que participam lá como um de hóspedes de chão, vai ter que, a mim, que minha irmãos, que minha colegas, não vai ter que banca de e fazer essa cerimônia lá e falar com um espírito seta para nós cinta lá. Portanto, essa tem a ver com a tradição na própria Guiné-Bissau e me aproveita. É momento para desejar para a terra ser leve, para não grande, para não tio banca de para outros ser capaz de inspirar de forma de estar na vida para continuar a promover paz e estabilidade na Guiné-Bissau. Até daqui a 15 dias, para Deus pistar no vida e saúde, para não ser capaz de tomar conta de nossa cabeça, não tomar conta de outro e não ser capaz de projetar no desenvolvimento. Muito obrigado.